Agora eu quero chamar aqui, deixa eu até colocar aqui, a Antônia. Boa E a noite. Dayana. Meninas, eu vou ler um pouquinho a bio de vocês. Vocês sabem que nós somos colegas de Dre, né? Olha, fiquei muito feliz de estar mediando essa mesa aqui com vocês. Deixa eu ler aqui um pouquinho a, a mini bio de vocês. Então, vamos lá, ó. Antônia Luísa Azon Amaral Gomes, professora aposentada da Rede Estadual de São Paulo, titular do cargo na Rede Municipal de São Paulo desde 2002 e atuando na educação infantil a partir de 2013. Licenciada em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e Supervisão Escolar, pós-graduada em MBA, Gestão Empreendedora e Educação pela Universidade Federal Fluminense. A Dayana, ela é graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário da Fundação Santo André, pós-graduação em Educação Inclusiva, Ludicidade e Gestão Escolar. Coordenadora pedagógica da Rede Municipal de São Paulo, na EMEI Francisco Adalto Rodrigues. Muito bem, meninas. Sejam bem-vindas e ótima apresentação para vocês. Obrigada. Eu vou pedir para o Ronald vai subir o nosso slide. E, Dayana, você começa, por gentileza? Sim, pode deixar. Vamos lá. Vou iniciar enquanto o Ronaldo não estabelece aí os nossos slides, vou fazer a minha apresentação, minha audiodescrição, tá? Eu sou a Dayana, sou uma mulher negra, possuo cabelo crespo na altura dos ombros e estou vestida com uma camisa branca e uma calça verde, tá? Vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto AEL, que é o projeto Academia Estudantil de Letras, com foco na educação infantil, tá? O nosso projeto, ele surgiu como uma estratégia formativa e de garantir também os direitos de aprendizagem das nossas crianças, tá? Então, assim, a gente aprofundou um pouco nossos conhecimentos sobre a portaria 5.296 de 2015, que é a portaria que institui este projeto nas unidades escolares de ensino fundamental, tá? Mas ao a gente aprofundar os conhecimentos sobre esta portaria, a gente percebeu que os eixos que norteiam esta portaria, esse projeto, são eixos que transversam, né, todas as modalidades de ensino, que é a literatura e a arte. E a literatura e a arte, ela está muito presente nas unidades de educação infantil. Então, por que não desenvolver este projeto? Então, foi este raciocínio aí que fez com que a gente instituísse a Academia Estudantil de Letras nas unidades de educação infantil, em específico na nossa unidade escolar, na EMEI Francisco Adalto Rodrigues, tá bom? Pode mudar a tela, por gentileza. Aqui é uma imagem um pouquinho da nossa unidade escolar. A nossa unidade, ela é uma unidade de tempo integral, né? A gente possui 224 crianças agrupadas em 8 salas. Atendemos crianças das 7 às 15 horas. Pode mudar. E aí eu vou falar um pouquinho agora como que surgiu, né? Então, assim, tendo em vista que a gente utilizou este projeto como garantia de direitos de aprendizagem das nossas crianças, a gente focou também os nossos estudos aí nos nossos momentos formativos, o nosso PEA, Projeto Especial de Ação, ao aprofundar os nossos conhecimentos em relação à cultura escrita e à leitura literária. Todo esse pressuposto da cultura escrita e a leitura literária também associada à portaria do projeto AEL, em que a gente também modificou algumas propostas para que fosse atendido a essência e a singularidade da educação infantil, né? Então, a gente realizou todos esses estudos e trazendo como ênfase sempre, vinculando todos esses estudos aos princípios ético, político e estético, que norteiam as ações e as condutas da rede municipal de ensino, né? Então, assim, tendo com base todos esses estudos, a gente estipulou alguns objetivos e algumas ações que seriam únicas e características ali da nossa realidade enquanto unidade de educação infantil. Então, a gente conseguiu estabelecer ali
que teríamos como objetivos desse projeto ampliar o gosto pela leitura, ampliar o universo cultural das crianças e promover também esta inclusão social e desenvolver ali a competência leitora e escritora das nossas crianças, trazendo como singularidade ali toda a infância que elas têm que tem que ser garantida ali como um direito, tá? Então, assim, a gente se sentiu bem encorajada neste projeto a desenvolver as ações que garantisse as oficinas teatrais, né, e os encontros literários, que são 2 eixos ali também, 2 elos presentes no projeto AEL, que, de acordo com o projeto, essas 2 ações elas têm que ser desenvolvidas para ser consolidado o projeto AEL nas unidades de ensino. E temos alguns direitos ali, pode mudar a tela, por favor. E aí, após toda essa explicação, todo esse aprofundamento da nossa equipe, enquanto docentes também, que a gente teve que se fortalecer em relação a todo este projeto, a todo este conhecimento do que é essa cultura escrita na educação infantil e o que este projeto tem a agregar a tudo isso, a gente conseguiu estabelecer alguns objetivos ali. E para que esta leitura também elas fosse uma prática humanizadora, né? Então, a gente estabeleceu com o nosso grupo que a leitura literária ela teria que ser diária nas unidades como algo inegociável, é uma prática inegociável, né? A gente garantiu a mediação docente, né? Que esse professor realizasse a mediação narrativa com essas crianças, garantindo ali escuta, diálogo e a liberdade de expressão. Construímos ali um acervo literário por meio de curadorias também dos nossos livros, para garantir a pluralidade cultural e garantia também de um espaço organizado e convidativo para que essa leitura ocorresse de forma prazerosa também, né? Além de promover também diversidade de gêneros literários e tipos textuais, a qual a gente associou ali as nossas práticas pedagógicas à cultura escrita na educação infantil. Tá? Então, essa foi a essência do nosso projeto. Aí agora eu vou convidar a professora Antônia para falar um pouco desse projeto na prática pedagógica na ação. Eu sou a Antônia, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos até a altura do ombro, grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma camiseta com uns grafismos. Eu pediria para o Ronald, por gentileza, passar para o próximo slide. Como a nossa coordenadora, né, da nossa unidade já falou, é um projeto, né, uma política pública, o projeto da AEL, e ele foi desenvolvido no nosso coletivo, né? Então, a gente vem trazendo, não é um trabalho meu somente, não é um trabalho só da coordenadora, mas é um trabalho da nossa equipe, né, de colegas docentes, da coordenação e da gestão da escola, que tanto também apoiou. Como foram os primeiros passos, né? Estudando a portaria da AEL, a gente percebeu que se tratava tinha um formato lá para o ensino fundamental, que eram aulas, né, fora do turno do aluno, e a gente começou a pensar como trazer isso para a educação infantil, né? Como ajustar. E aí a primeira coisa que a gente fez foi uma seleção de livros de alguns autores, né? Bons autores. A gente foi cuidadoso nessa seleção, nessa conversa entre os docentes, né? Sempre com o apoio da coordenação. E aí a gente compôs caixas literárias. E essas caixas literárias, elas passaram a visitar as salas de referência, os parques, a quadra, os espaços que as crianças estavam ocupando, elas tinham acesso a estar manuseando, tendo esse livro em mãos, né? O próximo, por favor. Próximo slide. E aí nós tínhamos um propósito, que as crianças fossem
se dedicando a estudar um pouco mais os autores, a biografia, conhecer as obras, para que eles escolhessem um amigo literário para representar a turma. E aí, esse amigo literário escolhido, eles iriam estudar com mais carinho esse autor. Né? Aqui vocês estão vendo uma experiência que a gente teve, onde a gente já está falando da Ana Maria Machado, que no caso é amiga literária da minha turma, né? E tem uma outra imagem mostrando os amigos literários das outras turmas, né? Então, a gente teve turma que escolheu Eva Furnari, outra Maurício de Souza, Otávio Júnior, e aí, a partir dessa escolha, né, já tinham contato com vários livros, com várias obras, se debruçaram mais a conhecer melhor este autor. Próximo slide. Aí a gente traz aqui um recorte muito significativo, que nesse universo que a gente apresentou para as crianças, de diversos autores e obras, elas puderam ter contato, né, com uma literatura de qualidade e que trouxe para as mediações diversas, né, temáticas. Então, a gente destaca aqui todo um trabalho que foi feito com essa turma, com o autor Emicida, né, que é o amigo literário dessa turma. Então, trazendo para as discussões das crianças a questão dessa pluralidade, né, que nós temos no nosso país, essa pluralidade cultural, né, com ênfase, né, na questão das contribuições afrodescendentes afro-brasileiras que a gente vem recebendo, né, na música, na literatura, nos diferentes campos. E, então, a gente trouxe isso como um destaque para a gente compreender que o projeto foi caminhando e trazendo sempre para as crianças assuntos, debates, mediações de leitura que fossem significativas para elas, no sentido de que fossem construindo as suas aprendizagens. O próximo. E aí nós também fomos, né, como a EL é um projeto que caminha em consonância com o currículo da cidade para a educação infantil, a gente foi pensando outras estratégias, além daquilo que estava previsto lá no projeto, que seriam as oficinas de teatro e os encontros literários, nós fomos pensando em como a gente podia qualificar ainda mais, né, esse acesso à leitura literária. E aí as sessões de leitura simultânea, que já eram uma prática da escola, elas se tornaram mais frequentes, né? Se tornaram quinzenais. E, como vocês ouviram lá nos objetivos que a Dayana trouxe para nós, o cuidado que a gente tem no preparo do ambiente, né, rotineiramente, mas nesses momentos da leitura simultânea, onde a criança vai fazer a sua escolha, a gente vai tendo uma atenção mais específica, tendo um carinho maior e também tendo o cuidado de que essas sessões elas tragam diversas temáticas para que sejam abordadas, né, junto com as crianças. Próximo. Também passamos, né, a desenvolver as sessões de leitura compartilhada com outro material que foi recebido da SME, que são coletâneas de livros, né, mais ou menos 30 exemplares, onde a criança pode fazer junto com o professor essa leitura, né, essa mediação de leitura, onde ele tem o livro e acompanha, que seria o ler sem saber ler ainda, né? E tem sido muito positiva essas experiências para que as nossas crianças elas vão tendo um contato muito maior com a questão com a cultura do escrito. Seguindo o próximo slide. O projeto Biblioteca Circulante também, que veio, né, fortalecer mais ainda com
a nossa adesão ao projeto da AEL. Então, é a escolha de um livro que a criança leva para casa e realiza a leitura junto com a família. Acontece sempre às sextas-feiras, né, em todas as turmas. O próximo é a leitura que amplia o universo cultural. Então, a gente tem a leitura que a família vem na escola para realizar lá na sala de referência, né? As experiências do hip hop, do grafite, que foram trazidas, né, com a turma que se dedicou ao amigo literário, né, no caso do Emicida, e aí incorporou também essas outras representatividades culturais nas experiências que foram ofertadas para as crianças. Próximo. Os encontros literários, né, que são estudos e pesquisas sobre literatura, e aí nós convidamos alguns autores, né, que puderam estar indo conversar com as crianças, falar um pouco, serem entrevistados, contar para eles como era o processo de produção de um livro, né, e foram experiências bem gratificantes. As crianças receberam 3 autoras, e temos outros encontros ainda previstos, né? Porque é um projeto que ele vai permanente, né? Ele pertence ao nosso projeto político-pedagógico e é uma ação que vai ter uma continuidade. Próximo slide. Aqui é a eleição, então cada turma escolheu um amigo literário. Então, as 8 salas estudaram sobre o seu amigo literário e depois a gente realizou uma eleição para que fosse escolhido o patrono ou a patronesse da nossa AEL, né? Quem iria dar o nome? Inclusive, a gente, nesse percurso onde falamos sobre patrono, nomear, dar um nome para alguma coisa, nós realizamos uma experiência com as crianças que foi o conhecimento da vida do patrono da escola. Foi bem interessante, né, para que eles puderam se aproximar um pouco dessa história do nosso patrono. E a escritora eleita, né, foi a Ana Maria Machado, e no dia 9 de agosto nós realizamos, então, a cerimônia de fundação e posse dos acadêmicos. Então, quem são os acadêmicos, né? As crianças, então, em cada sala, das 8 salas, eles elegeram também um representante desse amigo literário, né? Uma criança que ia falar sobre o amigo literário, tá? E aí nós fizemos a posse, eles assinaram um livro, né? E, diferente um pouco da AEL, que acontece no ensino fundamental, que é um grupo menor de crianças, né? Que desenvolvem o projeto. Aqui o projeto abarcou toda a unidade escolar, envolveu todas as crianças, tá? E aí esses 8 são os representantes. E aí eu escolhi uma citação que é muito pertinente, da Ana Maria, que nos diz: o que leva uma criança a ler é o exemplo. Se nenhum adulto em volta costuma ler, dificilmente vai se formar um leitor. E, particularmente, é uma coisa que eu sempre compartilho com as minhas crianças, com as famílias, com as minhas amigas. Eu sou apaixonada por leitura e eu devo muito isso, né? Eu tenho muito, muito presente o meu pai e a minha mãe, principalmente a minha mãe, né? Na sua sabedoria, com pouca escolaridade, mas que ela, na minha infância, uma infância com condições mais difíceis, ela pegava os jornais que vinham embrulhando qualquer produto e ela lia para nós, ela buscava informação, e isso foi criando esse gosto, essa paixão pela leitura. O próximo slide. As oficinas de teatro, né? Então, são as dinâmicas que vão explorar como formas de expressão, né, dos gêneros literários. E aí a gente tem aqui algumas situações que são teatro de sombra, e também temos aqui os teatros que eles realizaram, as turmas realizaram. Aqui estamos a apresentação na cerimônia de fundação
e posse da AEL, apresentação do peça teatral baseado na obra Eu Era um Dragão, da Ana Maria Machado, né, que no caso só aí fiz um recorte de apresentações das crianças da minha turma. E a segunda foto é a apresentação baseada numa outra obra da Ana Maria Machado também, que é Maré Alta e Maré Baixa, que as crianças fizeram para a abertura da Semana de Arte Moderna da AEL na Dre São Mateus. O próximo slide. Aí, trazendo, né, a integração da literatura. Eles estão falando do tempo, tá bom? Tá. Da literatura com... Tá, gente? Então, só encerrando, a gente mostrando aqui um pouquinho, bem rápido, para vocês, a questão de integrar a literatura, né, à cultura escrita. E o último slide, para a gente finalizar, por gentileza, o desejo das crianças de escrever livros, né, montar livrinhos, a escrita de uma peça teatral, agora que eles estão produzindo, de autoria própria, e a construção de jogos simbólicos a partir das vivências oferecidas nas oficinas de teatro. Muito obrigada pela participação, né, por podermos estar aqui expondo o nosso trabalho. Obrigada, meninas. Obrigada.